Bom dia, pessoal. Vamos lá. Eu queria agradecer a todos por mais uma vez estarmos juntos num webinar emergencial, mais uma novidade aí do nosso governo de São Paulo e provavelmente de outras cidades também, que é a antecipação dos feriados, em função da pandemia que vem se estendendo. Estava comentando aqui com o Danilo e com a Ju que, poxa, há mais de um ano atrás a gente estava fazendo nosso primeiro webinar e a gente pegou esse material para revisitar quando começou essa pandemia, há um ano já. E o primeiro webinar que nós fizemos tinha 300 e poucos casos confirmados, 40 mortes. Era uma coisa muito, os números tão singelos naquela época, tão controlados, né? E com uma perspectiva tão negativa de que aquilo dobraria a cada 2 dias e tudo mais. E hoje a gente está enfrentando quase 3.000 mortes por dia, depois de um ano. É muito triste ouvir isso, né? Muito triste que a gente tenha que ainda estar debatendo questões emergenciais, né? Por conta dessa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a esperança de que as coisas podem levar um tempo, mas vão se normalizar. A gente consegue ter essa noção, olhando para outros países que vêm combatendo a pandemia com mais efetividade e obtendo resultados mais eficazes. Então, a gente acredita que pode levar um tempo aqui no Brasil, mas as coisas devem melhorar, a economia deve seguir, as pessoas devem... A gente fatalmente, né, vai deixar de perder tantas vidas, né? E uma das medidas tomadas aí pelo governo, além, né, além do benefício emergencial, que foi recentemente anunciado em 4 parcelas de 250, agora veio essa novidade do feriado. Então, São Paulo, né, o município de São Paulo, né, decretou que vamos ter um feriadão de 10 dias. Vai emendar feriado da Páscoa, antecipou feriado de Consciência Negra, antecipou feriados do ano que vem, inclusive, né, do aniversário da cidade, tudo para agora, justamente para conter a circulação de pessoas e, assim, conter a circulação do vírus. Nós estamos aí com mais de 90% de ocupação média das UTIs no estado de São Paulo. Em São Paulo, especificamente, a gente está também, né, acima dos 90% de ocupação, e essa medida se faz necessária, porque, embora a gente já tenha um tratamento, né, já conheça um pouco melhor a doença e a gente tenha um nível, né, de letalidade um pouco mais baixo, se não tiver os insumos para tratar, a gente vai ter essa curva de mortalidade aumentando. Então, faz necessário esse feriado. Mas o feriado, né, antecipação de feriado, obviamente, não é uma medida que foi idealizada para se onerar o empregador. Ela foi como objetivo principal, até por se tratar de lei municipal, ela foi criada, foi publicada com o objetivo de diminuir a circulação das pessoas. Então, tem muitas empresas que estão questionando, poxa, eu já estou com todo mundo em home office, eu tenho que respeitar esse feriado, eu não posso deixar as pessoas trabalhando, elas já não estão circulando, então, ou seja, isso não muda a minha vida, só muda o fato de eu ter que pagar isso como hora extra, né? Então, a gente foi bombardeado de muitas perguntas aqui do que pode ser feito, o que não pode ser feito. Para quem acompanha a nossa página, né, no LinkedIn e no Instagram, sabe que ontem também nós tivemos uma reportagem publicada no jornal O Globo, né, sobre as medidas, né, que os empresários já podem ir tomando para se antecipar esses feriados e manter a atividade rodando, né, as operações rodando, né? Então, a gente trouxe exatamente esse cenário aqui para vocês. Trouxemos aqui algumas alternativas dos riscos de como a gente pode endereçar cada uma dessas questões, tá? Hoje eu vou contar com a participação especial aqui dos nossos sócios sêniores aqui, a Juliana Nunes e o Danilo, que têm trabalhado ativamente nisso, dando muitos pareceres, fazendo banco de horas emergencial, fazendo comunicados internos para a empresa, fazendo termos individuais, em alguns casos, em função da quantidade de trabalhadores. Então, eles vão compartilhar com a gente nessa manhã, muito rapidamente, quais são as medidas principais e quais os tipos de dúvidas que vêm chegando para nós. Nós vamos ter aqui um linkzinho aqui embaixo, que é o nosso Q&A, né?
question and answer, que vocês podem encaminhar a questão de vocês durante o seminário, porque nós vamos responder elas ao final, talvez até pegar um gancho ou outro para ir respondendo ao longo, né, do webinar, e aquelas, como sempre, né, a gente não deixa ninguém sem resposta aqui. Aquelas que não forem respondidas durante o webinar, elas serão respondidas por e-mail e enviadas diretamente para vocês, tá bom? Então, fica à vontade para poder mandar suas perguntas aí. Peço sempre que mantenham o áudio no mudo, né? Tento fazer essa comunicação por meio, né, do nosso chat, para que não haja interrupções, ruídos, né, que podem prejudicar o áudio e até a gravação desse evento. Isso mesmo, gente. Esse evento está gravado para quem quiser assistir mais tarde, para quem quiser assistir agora. Quem quiser acompanhar isso vai estar lá no nosso canal no YouTube. Nós somos um escritório jovem, moderno, então tem que ter canal no YouTube, Instagram, LinkedIn. A gente, por enquanto, só não tem página no TikTok, mas o resto a gente tem tudo. Tá? Acompanhe a gente na página do LinkedIn para mais novidades. E acho que já tomei aqui o tempo demais aqui, nós temos muito debate pela frente. Queria agora, respeitando, né, o cavalheirismo, né? Primeiro, vou passar a palavra primeiro às damas, né, para Juliana Nunes, que vai se apresentar brevemente e também vai começar o nosso webinar efetivamente. Gostaria de novo agradecer a participação de todos e tenham um bom webinar. Obrigada, Tanabe. Bom dia a todos. Eu também agradeço, em nome do escritório, a todo mundo que parou aí um pouquinho do seu dia para se juntar a nós nesse debate, para trazer suas dúvidas. Como o Tanabe falou, a gente, em todo o webinar sobre o tema, a gente sempre coloca um cenário da fotografia atual do coronavírus no Brasil. Hoje, a gente estava fazendo uma apresentação e foi comparar com os números do início do ano passado, quando a gente fez o primeiro webinar, e é assombroso como os números de casos aumentaram. A gente tem hoje quase 12 milhões, né, de casos confirmados, 294 mil mortes. Então, por conta disso, desse cenário pandêmico mesmo, a gente tem visto vários decretos municipais e estaduais para conter a circulação de pessoas. Acho que na maioria das cidades, dos estados, não é propriamente um lockdown, mas a ideia é efetivamente conter a circulação de pessoas para evitar a dissimulação do vírus. Aqui em São Paulo, propriamente, a gente teve na sexta-feira a publicação do decreto 60.131, e por conta da enxurrada de consultas que a gente vem recebendo, surgiu a ideia de a gente fazer esse webinar para debater nesse cenário esse decreto, o 60.131, mas também para a gente estudar, parar para pensar que isso pode se aplicar também em outros estados que já estão sinalizando nesse sentido. Essa noite, por exemplo, bem tarde, foi publicado um decreto para o Rio de Janeiro, a nível municipal, onde o Eduardo Paes também impõe algumas medidas restritivas. É um pouco diferente, não é necessariamente, não é propriamente uma antecipação de feriados, mas também são medidas restritivas um pouco mais amplo que o cenário de São Paulo, mas também tem restrições. E pode passar. Bom, e aí uma das perguntas que a gente respondeu é se teria base legal para esse decreto 60.131, se poderia ser um feriado municipal. Então a base legal é essa lei 17.341 que o Bruno Covas se utilizou para antecipar o feriado municipal dentro de um cenário de emergência de saúde pública. Como a gente falou, esse decreto especificamente se aplica a São Paulo. O decreto do Rio, o número é 48.644, tá? Como a gente falou, é um decreto que é um pouco mais amplo. Na verdade, ele não restringe as atividades de escritório, ao contrário. Na verdade, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, disse que ele dispõe no decreto que ele recomenda o trabalho em home office. Então, as restrições são um pouco mais flexíveis, tá? Voltando para o decreto de São Paulo. Bom, os feriados aqui em São Paulo foram antecipados, são os de Corpus Christi 2021 e 2022, o Dia da Consciência Negra 2021, 2022 também, e também antecipando o aniversário da cidade de São Paulo do próximo ano já. Com isso, a gente tem os dias 26, 29, 30 e 31 de março e também 1º de abril. Então, como o Tanabe falou, se a gente considerar os finais de semana nesse ínterim, são 10 dias corridos sem dias úteis, né? Então, isso a gente sabe dos problemas que isso pode trazer para a folha de pagamento da empresa, enfim, da enxurrada de dúvidas que isso tem trazido.
Pode passar, por favor. Bom, e aí o Danilo vai debater com um pouco mais de detalhe aqui alguns aspectos gerais sobre os feriados antes da gente contextualizar nas exceções. Pessoal, bom dia. Bom, eu sou o terceiro a falar, então eu vou, de novo, pela terceira vez, agradecer a presença de todos. A fala de abertura do Tanabe me fez pensar também no ano passado. Eu acho que quando a gente estava montando esse webinário, fiquei pensando no que foi o ano passado. Eu acho que para quem está aqui, que é gestor de RH, que é advogado, que cuida da parte trabalhista, sabe que, bom, a gente precisou se atualizar quase que ao vivo ano passado, de medidas provisórias, decretos municipais, normas regulamentadoras, portarias, para estar fazendo suspensão de contrato de trabalho, redução, concessão de férias. Então, acho que tem uma coisa que a gente aprendeu com o ano passado, foi ser ágil, né? A gente precisa aí correr atrás dessas medidas que elas vêm tomando bastante energia nossa, né? A gente precisa ter capacidade de reagir de forma bastante rápida. E não é diferente nesse tema, né? A legislação é super nova e o tema é super urgente. Sobre trabalho em feriados, né? Tem um ponto que a gente percebe que às vezes não estão debatendo, que é quem é que pode trabalhar em feriado, né? Então a gente está falando de uma antecipação de feriados, mas uma pergunta anterior precisa ser feita: quem é que pode trabalhar no feriado? Se eventualmente o meu negócio precisar trabalhar na próxima semana, né? Agora nessa antecipação de feriados, eu posso ou não posso trabalhar? E aí esse tema é um tema de longo debate, tá? Existe assim, nos últimos anos tentou-se ampliar a possibilidade de trabalho aos feriados, mas a verdade é que existe uma restrição tanto na CLT quanto em portarias do Ministério do Trabalho para que apenas algumas atividades operem em feriados, tá? Então essa portaria, a mais recente é 1.809 de 21, ela vai listar quais são as atividades que podem trabalhar em feriados. Essas atividades geralmente são aquelas ligadas a serviços essenciais, saúde, segurança, serviços, por exemplo, funerários, indústrias que não podem parar a sua produção. E aí também, assim, para quem lembra de como era um domingo indo ao cinema, cinemas, atividades recreativas, tudo isso pode ser, pode trabalhar no domingo por força dessa portaria, tá? Mas olha, se a minha atividade não estiver descrita na portaria, existe alguma outra oportunidade? Existe. A norma coletiva pode autorizar. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. O SINDPD, né, o sindicato que representa aí as empresas de tecnologia da informação. Hoje, eles não têm norma coletiva vigente aqui em São Paulo. Tá? Mas a última norma coletiva de 2019, que veio por meio de dissídio, ela tem uma previsão expressa de autorização de trabalho aos domingos. Então, por força da norma coletiva, existe respaldo para que se trabalhe em domingo. Por que isso é importante, né? A temática feriados aqui para a gente é importante, porque quando a gente for falar das oportunidades que as empresas têm, as opções que você tem em relação a esses decretos municipais, boa parte delas passa por essa premissa. Eu posso ou não posso trabalhar em feriados? Porque se eu não tiver autorização na norma coletiva, e se eu não tiver autorização, ou se eu não tiver autorização por meio da portaria, existe um risco adicional com a abertura do negócio, tá? Que é o risco de uma multa administrativa. Agora, como o Tanabe bem falou no começo na apresentação do webinar, a intenção do decreto municipal, ela não é onerar o empregador, tá? Então, pode ser, e aí, gente, isso tudo vai depender das circunstâncias de cada empresa, cada atividade, que existem argumentos para justificar a abertura, ainda que fora do contexto da portaria 1809, mesmo que não tenha norma coletiva. É claro que vai ter discussão sobre o tema, pode ter discussão sobre esse tema, mas isso só vai acontecer se tiver fiscalização por parte da Secretaria Regional do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho hoje virou a Secretaria Regional do Trabalho, para verificar se houve ou não trabalho e se tinha autorização para tanto. A gente está falando de 5 dias, não nos parece assim, um risco muito expressivo, mas fato é que se tiver fiscalização, esse é um tipo de tema que pode vir a ter que ser enfrentado, né? O trabalho em feriados, ele tem que ser compensado ou pago em dobro, e aí a gente também precisa observar a norma coletiva, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses temas quando a gente for falar de opções. Hoje tu deu uma pincelada aí na lei de São Paulo sobre as restrições, né? Existe alguma opção, existe alguma saída? A lei estabelece aí alguma oportunidade, alguma possibilidade de fugir dessa estrutura, dessa imposição dos feriados na semana seguinte?
Traz. O decreto de São Paulo traz uma exceção no sentido de que ele não se aplica para algumas atividades, ele lista nominalmente algumas, que aqui no caso seria unidades de saúde, segurança urbana, assistência social, serviço funerário, questões óbvias, mas deixa uma brecha para quando insere a possibilidade de, além de outras atividades que não possam sofrer descontinuidade. Bom, e aí abre um leque de questionamentos infinitos aqui, especialmente porque a maioria das empresas não pretende aplicar o feriado justamente porque foi tão de última hora, é difícil se organizar internamente, enfim. E aí a pergunta que a gente tem se colocado aqui em debates internos e até para alguns clientes é se a sua atividade poderia ou não sofrer descontinuidade. Algumas consultas que a gente recebeu foram um pouco mais fáceis, vamos dizer, nesse sentido. Por exemplo, uma empresa química, eu acho que é mais fácil a gente justificar que não pode sofrer descontinuidade, tá? Eu acho que tem um cenário pela atividade que a gente já consegue justificar que não dá para ter descontinuidade, mas há algumas outras possibilidades. Eu acho que a gente precisa entender qual é o apetite de risco da empresa. Por exemplo, um cenário que a gente pontuou se eu tiver um contrato que eu estou prestando um serviço por força desse contrato e eu não posso suspender esse serviço por previsão contratual, sob pena de multas astronômicas, enfim. Isso seria uma base legal para justificar que eu não vou descontinuar a minha atividade? Talvez sim. Tá? Como a gente falou, seria um approach um pouco mais agressivo, mas é uma base. Eu acho que é um ponto que a gente poderia utilizar para não descontinuar e, eventualmente, até levar isso para o sindicato para poder fazer uma negociação para esse setor, para essa empresa específica. Ô, Ju, eu posso só complementar aqui, até a Laiane Costa, ela trouxe uma pergunta para nós, se a atividade, uma empresa de energia, que faz parte do grupo essencial, se ela poderia não aderir aos feriados. Me parece que nessa hipótese, a hipótese expressa, não expressa, mas muito fácil de ser enquadrada do artigo 2º, né? Uma atividade essencial, me parece possível, sim, a Laiane Costa, a não observação da legislação, da não antecipação dos feriados, em observância ao artigo 2º da legislação aqui para São Paulo. Exato, sim, sem dúvida. E aí a gente tem discutido com o nosso time quais seriam as alternativas para as empresas, né? Desde sexta-feira a gente tem trabalhado ativamente nisso, e aí a gente planteou alguns cenários, de novo, dependendo do risco que a empresa pretende correr, observando ou não o decreto municipal daqui de São Paulo. Então, um cenário seria atender a lei, né, o decreto na sua integralidade. Outra opção seria exigir o trabalho e remunerar as horas como extraordinárias ou lançá-la no banco de horas, que também é uma possibilidade, né, que o risco também não é considerável. Teria também uma opção, que é o terceiro cenário, que seria exigir o trabalho para apenas uma parte dos profissionais da empresa, que seria aí uma alternativa híbrida, vamos dizer, que parte trabalha e parte não trabalha. Parte a gente conseguiria justificar como atividade não descontinuável, vamos dizer assim, e para alguma parte a gente afastaria para observar o feriado. Um outro cenário seria uma quarta opção, que seria implementar um banco de horas especial através de um instrumento particular com o funcionário, tá? E um approach mais agressivo aqui seria não considerar a antecipação dos feriados e observar para ver se vai haver alguma inspeção ou alguma reclamação trabalhista impugnando essa decisão da empresa. Por fim, a gente até cogitou internamente nos nossos debates do time se a via judicial seria uma opção na hipótese de não ter sucesso na negociação coletiva. Né? Eu acho que é, sim, uma opção acionar o judiciário tentando uma liminar, eventualmente, para não suspender as atividades e não observar, portanto, o decreto. Mas o Danilo vai também falar com mais detalhes aí sobre cada um dos cenários e os riscos envolvidos, para eventualmente vocês entenderem qual talvez seria aplicável para a atividade de vocês. Laiane, a gente já vai falar sobre o banco de horas especial, tá?
A gente recebeu uma série de perguntas aqui, o que é super legal, tá? Eu vou tentar... Eu acho que a gente deve responder a maioria delas nessa exposição agora sobre as opções, mas, de novo, se eventualmente a gente não responder, a gente vai voltar para as perguntas e a gente vai responder tudo que a gente conseguir durante o webinar hoje, ou, no pior cenário, a gente depois responde para vocês por e-mail, tá? Bom, as opções, como a Ju disse, a gente listou 5, elas não são apenas 5, a gente listou aqui aquelas que a gente entende que são mais adequadas para o negócio dos nossos clientes. Existem outras alternativas que elas são mais pontuais, tá? Então a gente pode tratar de situações pontuais a depender da demanda específica do cliente. Eu vou dar um exemplo antes de entrar nelas. Por exemplo, eu só tenho empregados que são os hipossuficientes, ou seja, aqueles empregados que ganham mais do que 2 vezes o teto do benefício previdenciário. Bom, por força da lei, do 444 da CLT, esse empregado tem autonomia para negociar as condições de trabalho dele, né? O que ele negociar tem força de norma coletiva. Então, se o teu escritório é um escritório pequeno, só com esse grupo de profissionais, talvez tenha uma alternativa que não esteja listada aqui nesse quadro, tá? Mas esse quadro aqui provavelmente atende 98% dos nossos clientes. A primeira opção que a gente traz é atender a lei em sua integralidade, né? Como é uma lei, muito embora seja uma lei municipal, não tem por que ela não ser cumprida, tá? Quais são, assim, o que a gente pensa quando a gente pensa, quais são os impactos de atender a lei em sua integralidade? Partindo da premissa de que vocês conseguem atender a lei em sua integralidade, o seu negócio não é um negócio que não pode ser descontinuado, que você tem a possibilidade de passar uma semana, 10 dias sem esses profissionais, atenderíamos a lei em sua integralidade. Para isso, a única coisa que a gente pede, que vocês lembrem de observar, é de fazer as alterações sistêmicas em registro de ponto, né? Porque o seu ponto hoje não está programado para ter este feriado agora. Então, se você não faz essa alteração agora, depois você vai ter que correr atrás desse prejuízo. Não precisa fazer termo, não precisa fazer nada. Para todas essas opções, o que a gente só está pedindo e recomendando para os nossos clientes é que seja feita uma comunicação clara para os profissionais, né? Então, para onde é que nós vamos, né? Então, se eu vou conceder esses períodos como feriado por força da lei municipal, faça uma comunicação clara nesse sentido e diga para os profissionais que eles não devem trabalhar neste período. Além, obviamente, do ajuste do ponto. Para as demais opções, da 2 até a 5, aqui é importante lembrar de novo qual que é a finalidade da norma. A finalidade da norma, na nossa interpretação, não é onerar o empregador. Tá? Não é onerar o empregador, é diminuir a circulação de pessoas, e a gente sabe que a maioria dos nossos clientes tem uma grande parte de sua população dentro do regime de home office, estão trabalhando em teletrabalho. Por que a gente fala da finalidade da norma? Porque é ela que fundamenta muitas das ações, como a Ju mesmo comentou lá em cima, para a hipótese, por exemplo, em que a gente não reconhece, que a gente reconhece a nossa atividade como sendo uma atividade que não pode ser descontinuada, é com base na finalidade da norma que a gente também poderia sustentar o trabalho nesse período. Então, a primeira opção, caso a gente não possa atender a lei em sua integralidade, para o profissional que trabalhar nessa semana de feriados, a gente vai exigir trabalho e remunerar como horas extras ou incluir um banco de horas. Aqui a gente está partindo da premissa de que vocês têm um banco de horas vigente, tá? Então, se você tiver um banco de horas vigente, se o profissional trabalhar nessa semana de feriado, se eu considerei essa semana como sendo feriado, essa hora vai entrar no banco de acordo com a regra que você pratica hoje. Então, tem empresa que é 1 para 2, tem empresa, acho que o SINDI-PD a cada 60 minutos entra 84 minutos no banco de horas, então a gente vai precisar olhar a norma coletiva ou o banco de horas que você instituiu internamente e aplicar o banco de horas nos termos que foi ajustado. Ou, obviamente, fazer o pagamento da hora extra com o adicional devido de acordo com a norma coletiva. Tá? Tem alguma exposição? Olha, gente, se vocês não tiverem autorização para trabalho aos feriados, tem aquela exposição que a gente comentou lá em cima. É possível que haja um questionamento em função da não autorização para trabalho. Mas esse questionamento ele não vem do empregado, em teoria, tá? É o Poder Executivo que vem aplicar uma multa administrativa. Se você pagou a hora extra ou lançou em banco de horas, o empregado fica sem muito o que poder reclamar, tá? Então, a gente esvazia um pouco o argumento do profissional. Claro, em sentido diverso, se eventualmente você traz o profissional para trabalhar no meio da pandemia, com o decreto municipal dizendo não se pode trabalhar nessa semana em função de um alto número de infectados
a grave situação nos hospitais. Se você traz um profissional para trabalhar e coloca ele na rua sem proteção, expõe ele de forma desnecessária ao risco do contágio, é possível também questionamentos caso haja uma doença ou algo do gênero. E a gente sempre coloca aqui o risco de imagem que tem que ser avaliado, né? A gente está no meio de uma pandemia, exigir trabalho quando há lei dizendo em sentido contrário, pode expor aí uma exposição da imagem da companhia. Mas a gente acha que essas opções que a gente está dando, todas elas têm respaldo na lei, né? Então, dependendo da forma da comunicação, a gente consegue defender todas elas com bastante tranquilidade. A terceira opção é uma opção híbrida, tá? Então, eu vou olhar para a minha força de trabalho e eu vou identificar quem são aqueles profissionais cuja atividade não pode ser descontinuada, né? Então, a gente tem... Eu até vi uma das perguntas aqui, eu não consegui acompanhar exatamente, mas é alguém que trabalha com serviço de saúde. Quem trabalha com serviço de saúde não pode ser descontinuado. Então, esses profissionais, a gente não precisa antecipar os feriados para eles. Então, os dias serão considerados dias normais de trabalho e lá na frente ele vai gozar da folga quando o feriado vier. Agora, se dentro dessa minha estrutura eu tenho profissionais, por exemplo, administrativos que não precisam trabalhar, porque tem alguns administrativos que são suporte por serviços essenciais, esses também podem ter que trabalhar. Mas se eu tiver alguém que eu posso dispensar, aí esses profissionais eu faria antecipação. Qual que é o problema do cenário 3, tá? Porque a teoria funciona, né? Mas a prática, gente, é que vocês vão ter que fazer gestões diferentes de ponto. Então, metade da minha mão de obra eu antecipei, metade eu não antecipei. Como eu vou fazer para dar folga para um grupo ou não? Então, daqui a um ano, a Ju comentou, né? A gente está antecipando o feriado de 2022 aqui para São Paulo. Então, daqui a um ano a gente vai continuar obrigado a fazer esse acompanhamento. Então, muito embora seja uma opção válida, tá? Ela é difícil de ser implementada. E nesse ponto 3, além da comunicação que a gente recomenda que seja feita por e-mail e tudo mais, para os profissionais que irão trabalhar em virtude dessa necessidade, dessa impossibilidade de continuar a atividade, a gente recomenda que seja feito um termo individual com ele, tá? Para deixar claro que é em função da posição dele, que em comparação aos demais, ele vai precisar trabalhar e os outros não. Pode passar o slide, por gentileza. E aí, acho que a gente recebeu uma pergunta aqui, que é o BHE especial, né? O BHE especial, em regra, a gente está propondo para aquelas empresas que ainda não têm banco de horas. Então, olha, eu nunca apliquei banco de horas, a minha norma coletiva não faz nenhuma restrição em relação ao banco de horas. Eu não sei se todo mundo sabe, mas por força da reforma trabalhista ainda, hoje o empregador pode implementar um banco de horas por meio de um acordo individual com o seu empregado, desde que a compensação seja feita em até 6 meses, tá? Então, eu não preciso do sindicato para implementar um acordo individual se a compensação for ocorrer dentro de 6 meses. É claro, gente, que pode ser que a sua convenção coletiva estabeleça o contrário. Então, a gente precisaria dar uma olhadinha na convenção coletiva. Mas a proposta aqui é a seguinte: se eu não tenho um banco de horas vigente, eu posso fazer um banco de horas especial, porque a situação é excepcionalíssima. De novo, a lei não veio para onerar o empregador, então a gente entende que eu posso chegar para o meu profissional e falar, olha, considerando a antecipação de feriados, considerando que você vai ter que trabalhar nessa semana, porque eu tenho uma atividade que não pode ser descontinuada, a gente vai fazer um banco de horas, a gente vai firmar um banco de horas especial, um banco de horas firmado por um termo individual, então cada empregado vai assinar esse termo individual e hoje pode ser assinatura eletrônica, tá? A gente acha válida a assinatura neste formato, através do qual o empregado que trabalhar vai poder gozar um descanso dentro do período de 6 meses. Então, eu vou antecipar o feriado, eu vou exigir trabalho, mas ele vai trabalhar e eu vou compensar essas horas dentro do período de 6 meses. Eu também vi uma pergunta, que ela está subindo aqui, era, olha, pode ser 1 por 1, tem que ser 1 para 2? Isso depende, tá? A gente precisaria ver a norma coletiva. Se não tiver nenhuma imposição na norma coletiva do percentual que tem que entrar essa hora no banco, a gente entende defensável 1 para 1. E aí, de novo, partindo da premissa de que a lei não veio para onerar o empregador. Então, se eu não consigo parar, se a atividade não pode parar, eu poderia firmar um banco de horas, compensando 1 para 1, se a norma coletiva não estabelece nada em sentido contrário. A gente entende que a exposição aqui ela é nenhuma, tá? Ela é baixíssima, salvo, obviamente, se você não tiver autorização para trabalhar no feriado e se, eventualmente, a sua atividade não for considerada como uma atividade que não pode ser descontinuada.
E aí a última opção, que é a opção, obviamente, mais arriscada, é não considerar a antecipação de feriado sem essa base que seja a sua atividade, né? Aí, obviamente, a empresa pode vir a enfrentar ações trabalhistas, receber multa administrativa do Ministério do Trabalho, pode ter fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho. Efeito prático, se a empresa não considerar a antecipação de feriados e conceder folga nos feriados na data adequada. Então, vamos supor que daqui 1 ano, 2 anos, né? 20 de novembro. Daqui 2 anos, o profissional juiz uma ação pedindo horas extras por não ter trabalhado aí no feriado, por ter trabalhado no feriado municipal. Se eu concedi as folgas no momento oportuno, a gente também esvazia o argumento do profissional, né? Afinal de contas, ele já gozou das folgas e aí ficaria uma discussão sobre eventual dano moral ou não, tá? Em termos gerais, são essas as 5 grandes opções, tá? A gente acha que o caminho do BHI especial é um caminho bastante viável, tá? A gente também acha que, acho que a Ju comentou lá em cima, o artigo 2º do decreto, ele dá uma possibilidade de interpretação bastante ampla do que é uma atividade que pode ou que não pode ser descontinuada. Então, a gente acha que cada empresa tem que olhar para o seu negócio e entender se é possível construir o argumento de que a atividade não pode ser descontinuada, se for o caso, tá, gente? A gente, como a Ju falou, a gente já percebeu clientes fazendo interpretações diversas sobre esse tema. Tem cliente que, em função de contrato de prestação de serviços e compromissos assumidos em tais contratos, entende que a atividade não pode ser descontinuada. Todos os empregados estão em home office. Se eventualmente tiver uma fiscalização, a gente tem bastante argumento para defender que a gente não expôs o profissional a nenhum tipo de risco, que a gente atendeu a finalidade da norma e aí, obviamente, esse cliente não poderia ter sua atividade descontinuada em função dessa situação particular do seu negócio. Então, acho que a gente precisa entender cada tipo, acho que cada participante aqui precisa entender como o seu negócio se enquadra, se é que se enquadra, dentro do artigo 2 do decreto. É importante lembrar que a gente está falando aqui muito baseado no decreto de São Paulo, né, que é o que a gente tem até agora. O Ju comentou que o Rio de Janeiro ainda não é uma antecipação de feriados, pode ser que venha, sim, um decreto estadual, mas é isso que a gente tem que monitorar. A partir do momento que for publicado, o importante é ler, entender o decreto e ver se ele apresenta algum tipo de saída para essa questão do trabalho ser ou não ser essencial, como uma hipótese aí de exclusão da antecipação dos feriados. Um ponto que eu queria só trazer para vocês, eu já estou finalizando a minha fala, é em relação aos sindicatos, né? Qual tem sido a participação dos sindicatos nessa antecipação? Assim que saiu o decreto de São Paulo, a gente estava monitorando, já existia uma expectativa em relação a esse tema. Eu e o Tanabe, a gente, no dia seguinte que saiu, a gente sentou com um dos sindicatos que representa um grupo de clientes nossos, buscando com eles um acordo coletivo. Então, olha, está todo mundo em home office, não tem por que a gente antecipar esse feriado. O negócio não comporta parar 10 dias agora, a gente não tinha essa expectativa, nosso planejamento era outro. E o sindicato falou, não, a gente não vai fazer nada. A gente entende que se o município decidiu nesse formato, sabendo que está todo mundo trabalhando em home office, a gente não vai fazer por acordo coletivo. E a gente não vai fazer porque não tem tempo hábil, porque precisaria de uma assembleia. Então, fazer via acordo coletivo, ele é um caminho coerente, lógico e fundamentado na lei, mas a verdade é que, do ponto de vista prático, a gente não tem muito tempo para fazer isso. Então, o que a gente está buscando? Né? A gente está buscando sindicatos não no sentido de negociar um acordo coletivo, né? Que o acordo é aquele feito entre empresa e sindicato. A gente está tentando fazer com que os sindicatos patronais e profissionais negociem entre si. Né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas o Sindusfarma. O Sindusfarma, ele firmou um acordo coletivo já com o sindicato profissional, dizendo que a categoria não vai antecipar em razão das necessidades do negócio, né, da categoria, e a empresa que quiser antecipar teria que se manifestar perante o Sindusfarma. Então, são os dois sindicatos, eles já tomaram a frente, fizeram uma negociação e deram esse conforto para a categoria que representa. Ontem eu recebi, eu acho que não faz parte muito desse público, apesar de eu ter visto um profissional de escritório de advocacia aqui, mas a gente recebeu ontem uma norma coletiva do sindicato dos escritórios de advocacia. Então, segundo essa norma coletiva, quem estiver em home office pode não antecipar o feriado.
né? Então, além dessas opções, é bem importante a gente monitorar a norma coletiva, o sindicato da sua categoria, porque pode ser que venha uma norma nesse sentido. Eu não sei, empresas que são representadas pelo sindicatão, que a gente chama, né, que é o EAA, que pega uma grande parte dos profissionais aqui de São Paulo. O sindicatão, por exemplo, ele já se manifestou no sentido de que ele não vai negociar. Inclusive, fizeram publicação, acho que ontem, no site deles, vocês podem dar uma lidinha. Eles disseram que não vão se manifestar. A gente fez contato com o Siscom, fomos informados ontem que eles vão buscar a federação para ver se existe algum espaço ou não para a federação fazer em nome do sindicato, mas assim, é difícil que eles consigam isso porque tem alguns processos e alguns prazos que precisam ser observados para a federação assumir uma negociação e provavelmente a gente não vai ter tempo hábil para isso. Então, assim, gente, desculpa se eu falei muito rápido, mas é que o nosso tempo é curto. Eu sei que a gente já tem mais de 40 perguntas aqui. Ju, você quer me complementar em alguma fala? Por favor, fique à vontade. Não, eu acho que é surpreendente que é o número de perguntas. Estou tentando acompanhar aqui, mas está difícil. Eu acho que boa parte das perguntas aqui você já cobriu. Eu vou ler algumas aqui, talvez não tenha ficado claro para algumas pessoas. Por exemplo, o Valdir Júnior pergunta se é possível, através de acordo individual, a compensação do trabalho no feriado com uma folga, sem ser no próprio mês, como determina o parágrafo 6º do artigo da CLT, ou a recomendação é através de acordo coletivo. Acho que o Danilo cobriu esse tema, né, ao falar do banco de horas individual, que é possível. Não precisa ser a compensação, se você tiver o banco de horas, não precisa ser na própria semana ou na semana seguinte, você tem 6 meses para compensar, mas se você acha que a atividade é uma atividade que não é possível compensar em 6 meses, teria que fazer através de acordo coletivo para tentar aí uma compensação por um período de 12 meses, por exemplo. A única coisa que eu iria só complementar, Ju, é que, Valdir, dê uma olhadinha na sua norma coletiva, porque não é comum, mas pode ser que a norma coletiva estabeleça, olha, até banco de 6 meses precisa ser via sindicato, tá? Então, é importante dar uma olhadinha na norma coletiva só para garantir. Seria exceção, mas é possível, né? Enfim, é o caminho mais seguro. Vou para a pergunta do Wagner Zago. Bom dia e parabéns pela iniciativa. Nossa empresa tem negócios fora do estado, mas utiliza a área logística na cidade de São Paulo, atividade voltada na distribuição de produtos químicos e vários casos essenciais. Isso fundamentaria a operação dos profissionais essenciais? A princípio, sim, Wagner. Eu acho que você tem aí um argumento bastante forte para justificar que a sua atividade não poderia ser descontinuada, principalmente se a gente pensar aí no espírito da lei, né? Para que ela foi criada? Justamente para não criar entraves para o empresário e principalmente se a sua atividade é uma atividade de logística de produtos para produtos químicos. Então, eu acho que tem um embasamento forte para justificar como atividade que não poderia ser descontinuada. Danilo, aí tem uma outra questão aqui aí eu acho que é sobre a base, né? O funcionário a empresa que está com a base em Barueri, mas o funcionário está em home office em São Paulo. E aí a empresa me pergunta se ela precisa observar esse decreto daqui de São Paulo. Você quer responder? Claro, claro. Na verdade, Ju, eu já recebi essa pergunta também. A empresa ela tem a unidade de operação dela, o escritório em Barueri, os empregados trabalhavam em Barueri, em função da pandemia eles estão em São Paulo, né? Um deles está em São Paulo em home office. Bom, se observa a legislação do município de contratação em regra, tá? A gente não precisa aplicar o feriado da onde o empregado está sediado, salvo se eventualmente você faz isso por política interna. Mas então, nessa hipótese, Ju, que você trouxe, empresa de Barueri, o empregado só está trabalhando em home office em São Paulo, se aplicaria a legislação de Barueri, e hoje ainda não há uma legislação em Barueri determinando a antecipação de feriados, né? Então, hoje não teria ele poderia continuar trabalhando sem nenhum tipo de instrumento nesse sentido. Eu acho que eu vi alguma pergunta, eu só queria confirmar aqui, porque não sei se foi a Bianca, que perguntou, olha, eu tenho empregados espalhados no Brasil todo, né? Como é que eu faço? A gente teve clientes nessa situação, e aí é a Bianca mesmo. Olha, nós aqui na empresa temos funcionários de 70 cidades no Brasil, é extremamente difícil seguir cada decreto de cada cidade. Aqui em São Paulo, a gente não vai aderir. Temos como seguir com essa decisão para todo o Brasil? Tem algum impacto judicial significativo? E aí, Bianca, assim, o que a gente espera, e aí é só o que a gente espera, né?
Primeiro, hoje você só tem essa obrigação em São Paulo e no Rio de Janeiro com essas restrições, tá? Mas a gente espera que os decretos que venham a ser publicados façam ressalva parecida com a de São Paulo, ou seja, que permita que serviços que não podem ser descontinuados continuem atuando. Nessa hipótese, já que você optou em São Paulo em seguir trabalhando porque você entende que há argumentos para isso, o risco que você vai correr em relação às demais localidades provavelmente vai ser o mesmo que você corre para São Paulo. A gente tem uma série de clientes que estão na mesma situação, inclusive a gente tem 2 advogados do time fazendo monitoramento de publicação nas principais capitais, para a gente ter essas informações sim, em tempo real. Mas a verdade é que quando a empresa toma a decisão, geralmente ela toma a decisão em âmbito nacional, tá? Então eles estão indo mais ou menos no caminho que você sugeriu aqui, que você comentou aqui, e o risco que você vai enfrentar fora de São Paulo, muito provavelmente, é parecido com o de São Paulo, porque a gente espera que esses decretos municipais e estaduais deem essa saída de que atividades essenciais que não podem ser descontinuadas ou que estejam sendo realizadas dentro do home office, possam ser realizadas, a gente não precisa observar a antecipação de feriados. Tem uma pergunta aqui que passou, só que como está muito rápido o chat, eu não estou conseguindo acompanhar, não consigo achar o autor, mas era basicamente, já peço desculpas antecipadamente, mas basicamente a dúvida da pessoa era no sentido de que se, quanto ao Rio de Janeiro, como o decreto que saiu essa noite é a nível municipal, e a gente está vendo um claro conflito, né, entre o governo estadual e o governo municipal. Então, a pergunta era, basicamente, se sair alguma lei no sentido de antecipar feriados no âmbito estadual, se deve prevalecer. A pergunta é sim, você deve observar, então, a lei que antecipa feriados para o âmbito estadual, porque ela vai prevalecer sobre esse decreto municipal que foi publicado ontem à noite. Ô, Ju, eu tenho algumas aqui que eu acho que a gente consegue responder, porque o nosso tempo já está quase acabando e a gente, na verdade, a gente tem 49 perguntas, tá? Então, a gente vai precisar a gente vai dar as respostas daquelas que não foram respondidas por e-mail. O que é que eu faço com o estagiário? Em teoria, segue a mesma regra, tá? É claro que o estagiário não tem necessidade de compensação de horas, mas o que você aplicar para os seus empregados, ou seja, se eu for exigir trabalho dos meus empregados, você poderia exigir trabalho do estagiário. Agora, a verdade é possível argumentar, e eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? É possível argumentar que o trabalho do estagiário não pode ser descontinuado, né? Porque se não for possível sustentar isso, é melhor conceder o feriado para ele. Teve uma pergunta aqui também sobre férias, para o funcionário que já tinha férias agendadas. Isso é bem interessante mesmo, isso traz muita dúvida, porque a gente sabe que agora as férias não podem se iniciar na véspera do feriado, né? Então, essa é uma dúvida bastante pertinente, que a gente também recebeu bastante consulta nesse sentido, se deve cancelar as férias do funcionário ou se deve seguir observando. Bom, aí, de novo, o decreto não faz exceções nesse sentido. Como a gente está vendo uma ausência aí de vazamento para esse ponto, a sugestão seria entender qual é o grau de risco que a empresa pretende assumir. Sendo extremamente conservador, seria cancelar as férias, porque a letra da lei não permite que as férias se iniciem em véspera de feriado. Mas, num approach um pouco mais agressivo, seria manter as férias, já que isso já estava agendado, o empregado tem os compromissos dele, eventualmente já organizou alguma viagem, já assumiu despesas, inclusive, por conta disso. E até levanta uma outra questão, se eu mandar o funcionário cancelar as férias, será que eu não teria que ressarci-lo das despesas que ele já eventualmente incorreu? Então, eu acho que, nesse sentido, talvez até a nossa recomendação seria no sentido de manter as férias para essas pessoas que já tinham férias agendadas antes do decreto ser publicado na última sexta-feira. Eu só queria responder uma última aqui, porque eu achei essa interessante. A gente teve mais de um cliente perguntando a mesma coisa. Eu posso exigir que empregados com cargo de confiança trabalhem sem riscos? Então, assim, o empregado de confiança, como ele não tem controle de jornada, em teoria, eu poderia exigir trabalho dele, já que não tem controle, não teria problema. O problema, Sandra, é que o TST ele foi construindo um entendimento no sentido de que mesmo o empregado em cargo de confiança, se ele trabalhar em feriado, ele tem direito à folga compensatória, tá? Então, com base neste posicionamento do TST, que é discutível, sem sombra de dúvidas, acho que em âmbito de tribunal ainda existe uma discussão, mas o TST está
consolidando esse posicionamento? Se o teu gerente trabalhar em um feriado, ele tem direito à folga compensatória. Porque a gente faz uma confusão bastante recorrente, a figura das horas extras com a figura do feriado, né? São institutos diferentes. Bom, gente, acho que a gente já está extrapolando o tempo. Eu peço desculpas aí, que a gente recebeu, acho que quase 50 perguntas. A gente vai voltar para vocês com as respostas do que não foi atendido aqui por e-mail, tá? A gente super agradece, porque enriqueceu para caramba o debate, a gente trazendo os aspectos práticos, né, dessa discussão. Era exatamente essa a ideia de criar um webinar e não somente fazer uma newsletter para os clientes. Estou lembrando aqui, então, que o conteúdo desse webinar está gravado e ele vai ser disponibilizado em seguida nas mídias do Campus Melo. Então, quem quiser acessar novamente para rever algum ponto que não ficou muito claro, sem prejuízo, claro, de acessar a gente por e-mail. Eu acho que todo mundo tem o nosso contato aqui. E queria agradecer muito a presença de todos vocês e pedir para que vocês fiquem atentos, porque o direito do trabalho ganhou um protagonismo, né, que acho que a gente nunca tinha visto antes nessa pandemia. Então, a gente tem sempre debatido novos temas para fazer webinars, então fiquem atentos para participar dos nossos próximos encontros aqui. Obrigada. Eu também agradeço a participação de todos. Eu agradeço o pessoal da equipe do marketing do escritório, Giovanni, Juliana, Camila, que conseguiram fazer o webinar acontecer num espaço tão curto de tempo. Obrigado, Tanabe, Márcio, Ju, pela participação. E vocês, muito obrigado pelo prestígio. Eu espero que a gente tenha esclarecido os principais pontos, as principais dúvidas. O que não foi esclarecido, a gente vai dividir com vocês ainda por e-mail, tá bom? Obrigado, um bom dia. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.